paz aos irmãos, às irmãs, quem nos visitam, sejam bem-vindos, aqueles que estão nos visitando. Eu comecei há muito tempo atrás uma série de reflexões em Efésios capítulo 1, e hoje nós vamos continuar o verso 5 e o verso 6. Eu não sei se eu vou dar conta de terminar esses dois versos hoje. Está certo que é a segunda reflexão que estamos fazendo nestes versos, né? E eles falam de coisas preciosas, coisas profundas demais, e nós não temos como passar rapidamente acerca do que esses versos estão falando. Na verdade, é uma sequência que o verso 4 está falando sobre a doutrina da eleição, né? E Paulo coloca a eleição e a santificação juntos, e o verso 5 e o verso 6 é a sequência onde Paulo vai tratar de uma outra doutrina, onde ele começa a falar da doutrina da adoção. E é sobre essa doutrina que nós vamos continuar, então, a nossa reflexão. O texto é Efésios 1, capítulo 1, verso 5 e verso 6. O Paulo vai me ajudar na leitura. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Senhor, diante da Tua palavra nós agradecemos e te pedimos que o Espírito do Senhor venha falar ao nosso coração. Abre a nossa mente, Senhor. Ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a vivenciar, a desfrutar, a descansar de todos esses benefícios que estão revelados na Tua palavra. Em nome do Seu Filho Jesus é que nós te pedimos. Amém. Então, só para situar os irmãos, o contexto desses dois versos, como eu havia mencionado na primeira reflexão, na verdade são 4 termos, né? Onde Paulo vai falar do termo de adoção, onde Paulo vai falar sobre predestinação, onde Paulo vai falar da glória de Deus, e onde Paulo vai terminar o verso 6 falando sobre o amado, no amado. Então são estas expressões que eu vou usar para a gente gastar um tempo em cima das nossas reflexões. Valendo lembrar que na primeira reflexão desses 2 versos eu focalizei sobre a adoção, não é? Então hoje, olhando para o texto, a preocupação de Paulo era orientar os leitores, lembrando que, em sua maioria, a igreja de Éfeso era composta de escravos, não é? De mentes que viviam não só na escravidão do pecado, mas aqui eram pessoas que já haviam sido libertas da escravidão do pecado, mas viviam como escravos na vida, porque lembram que Éfeso era uma província de Roma. Roma era o império, e aquelas pessoas que viviam nas províncias, normalmente a maior parte delas eram de escravos, de subalternos. E essa igreja era composta destas pessoas, de escravos. Agora, o que me encanta aqui é de saber que Paulo ele vai falar de um assunto tão profundo com escravos. Ele não menospreza a capacidade de entendimento daqueles irmãos. Então, ele tira toda a hipótese da pessoa dizer, olha, eu não consigo, eu não posso, eu não entendo. Não, a palavra de Deus, ela é entendida não pela intelectualidade, ela é entendida pelo Espírito. O Espírito é que esclarece, é que nos convence. E Paulo não menospreza, ele vai expor
de maneira simples, ele procura, claro, a maneira mais simples para falar dessa doutrina da adoção. E ele vai seguir uma lógica, é claro que ele vai seguir uma lógica, para facilitar aos leitores. E qual é a lógica que Paulo segue? Então, Paulo ele vai seguir a lógica mostrando, a partir do verso 4, a eleição e a santificação. Então, ele começa falando da eleição e da santificação para mostrar que a adoção, antes da adoção, Deus precisou fazer algumas coisas para que fôssemos adotados. Por isso, ele começa falando da eleição e da santificação. Ou seja, nós só podemos ser filhos de Deus, porque antes do plano ser executado, Deus elaborou na eternidade a eleição. Ele elegeu e santificou alguns. Então, vocês percebam que o verso 4, ele trabalha com duas palavras, eleição e santificação, para evitar a possibilidade de divorciarmos estas duas questões. Então, a pessoa nunca poderá dizer que é um eleito vivendo em pecado. O eleito, ele, ao mesmo tempo que ele é eleito do Senhor, ele é santificado pelo Senhor. Ele vai viver uma vida diferente da vida que ele vivia antes. Este é o principal sinal da eleição. E a segunda preocupação de Paulo é dizer o que foi feito. É claro, para sermos adotados, o Paulo vai mostrar isso claramente. Para nós sermos adotados, Deus teve que, antes da fundação do mundo, verso 4, antes da fundação do mundo, através do Filho, eleger certas pessoas ou eleger certos membros da decaída raça de Adão, que estava perdida, que estava debaixo da ira de Deus. Então Deus teve que eleger estas pessoas que estavam merecendo unicamente o castigo eterno, para manifestar, através de Cristo, a estas pessoas a adoção. Então, olha que coisa fantástica, né? Então, na verdade, é que nós só podemos ser filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o plano de Deus, é o plano perfeito de Deus. Sem Jesus Cristo, não é possível nós nos tornarmos santos, irrepreensíveis e eleitos do Senhor. Uma outra preocupação de Paulo é apresentar como esse plano foi feito. Então, Paulo vai deixar claro: Deus elege, Deus predestina e Deus adota. Tudo isso para a glória de Deus e tudo isso no amado. Percebem as expressões dos versos que lemos? Essas 4 expressões estão lá. Estas 4 expressões estão lá. Então, esta é a preocupação do apóstolo Paulo, é deixar aqueles irmãos da igreja de Éfeso conscientes de que a eleição é plano de Deus. Então, como nós, seres humanos, temos o direito de eleger um candidato a presidente, ou um prefeito, ou um deputado, por que nós temos esse direito e Deus não pode ter, né? Ele que fez tudo, não pode, a partir da sua livre escolha, simplesmente separar algumas pessoas. Então, eu não tenho como negar, você não tem como negar que essa doutrina, ela é bíblica, ela é de Deus, não é de Paulo, ela é de Deus, e ela está ensinada não só por Paulo, como nós vimos em alguns textos, ela está ensinada também por João, pelo próprio apóstolo Pedro, ela está exposta desde o Antigo Testamento, na história, no início, né? No Gênesis, você vê isso muito esclarecido. Então, a gente consegue compreender que Deus, na verdade, Ele elege um povo, Ele elege pessoas, e essas pessoas que são eleitas são separadas, são postas à parte para serem santificadas e viverem conforme o propósito de Deus. Ok? Então, quando a gente olha para esta estupenda realidade, Paulo está nos colocando diante desse plano divino, diante desse plano que Deus fez por nós. E aí só nos resta, claro, olhar para isso daqui com satisfação e reconhecer.
que a nossa participação no plano redentor de Deus foi unicamente entrando com uma coisa: o pecado. Nós entramos com o pecado. E Deus entra com a graça, com o perdão, com a salvação e com o pagamento da dívida. Sabe qual é a nossa participação na salvação? O pecado. É isso que nós temos a oferecer a Deus, nada mais. E aí, depois disso, nós observamos o primeiro termo, como eu disse, foi o termo sobre adoção, e dentro desse termo adoção foi exposto a maneira que Paulo pegou, é o termo, por ser um cidadão romano, ele usa esse termo adoção, que era um princípio da lei romana, para mostrar aqueles escravos, e todos nós, que também éramos escravos do pecado, que temos a possibilidade de nos tornarmos filhos. Então ele mostra, através do direito romano, a possibilidade, e através de Cristo, através desse momento de adoção, o privilégio de sermos filhos de Deus. E por esse benefício vêm as garantias, não é? Que ele apresenta isso de modo muito claro, se você observar no próprio capítulo 2 de Efésios, no verso 19, onde ele vai dizer que assim já não somos mais estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos, e somos da família de Deus. Então esta é a garantia que temos. Éramos escravos, agora fomos adotados e passamos a ser filhos de Deus. E o segundo termo que vamos observar hoje é o termo predestinou, não é? Esse termo, ele causa muito espanto ao coração de muita gente. Às vezes a gente vem já com a mente programada. Nós somos seres humanos e gostamos de escolher as coisas, e gostamos de ter o controle das coisas. Só que Adão e Eva, eles tiveram a possibilidade de escolher. Eles tiveram a possibilidade de ter o controle no jardim do Éden, enquanto eles estavam debaixo da orientação de Deus. Mas a partir do momento em que Adão e Eva, eles resolvem dar ouvidos à serpente, eles perdem essa liberdade de escolha, eles perdem a possibilidade, porque ao escolher o pecado, eles já recebem a recompensa do pecado. Qual era a recompensa do pecado? Paulo diz isso muito claro em Romanos, né? Que o salário do pecado é a morte. E Deus havia dito a eles: se vocês comerem, vocês vão morrer. E eles desobedecem. Então, depois que eles morrem espiritualmente, eles já não têm mais a possibilidade de escolher. Por isso, Paulo vai dizer no capítulo 3 de Romanos, que não há um justo sequer, ninguém que busque a Deus, não há ninguém que busque a Deus. Por quê? Porque essa escolha, essa possibilidade, ela foi perdida lá no Éden pelos nossos primeiros pais. Então, a partir disso, um morto fica sem a possibilidade de escolha. Qual é o significado, então, dessa palavra predestinou? Predestinou é algo que acontece com antecipação, é destinar com antecipação algo ou alguém com uma finalidade. Qual a finalidade da nossa predestinação? Segue depois. Ele nos predestinou para filhos. Então, olha que coisa, predestinação é diferente de eleição. Eleição é algo que nós fomos eleitos com um propósito. Qual? Sermos santos. Nós fomos eleitos para sermos santos, eleitos para vivermos uma vida diferente da vida das demais pessoas. Agora, a predestinação já é um assunto em que nós fomos destinados antecipadamente. Quando isso aconteceu? Verso 4, antes da fundação do mundo, nós fomos destinados para sermos filhos de Deus. Esta é uma doutrina que muitos ignoram.
E nós não podemos ignorar, irmãos, as doutrinas bíblicas, elas são fundamentais. Eu, às vezes, ouço pessoas dizendo, eu não preciso estudar doutrina, basta conhecer sobre Jesus Cristo e é o suficiente. Mas não é bem assim, meu filho. Se nós não conhecermos as doutrinas, nós vamos ser levados por qualquer vento. Às vezes eu percebo pessoas sendo tocadas por testemunhos, por experiências que contrariam as Escrituras. Eu fico espantado. Por que isso? Porque não conhece doutrina. Então você observa, a maior parte das epístolas ou das cartas escritas no Novo Testamento, elas foram escritas com um único objetivo. Quem já leu a Bíblia toda e estuda a Bíblia, sabe que as cartas do Novo Testamento, elas foram escritas na sua totalidade para corrigir desvios doutrinários, para expor verdades que contrariavam os ensinos errôneos existentes na época. Então você pega, por exemplo, as 13 cartas paulinas. Das 13 cartas paulinas, ele direciona 9 dessas 13 somente às igrejas, para corrigir. Aí você pega as 4 das 13 paulinas, ele vai dirigi-las a pastores, e vai dizer aos pastores, olha, tomem cuidado, é isso daqui que vai acontecer. Então ele direciona as cartas aos pastores. Você pega as epístolas de Pedro, você vê o Pedro falando, tomem cuidado com aqueles que vão pastorear vocês como se fossem propriedade, como se vocês fossem propriedade deles. Lembrem-se, vocês são propriedade exclusiva de Deus. Então, como nós não vamos ler as cartas e perceber a importância de conhecermos as doutrinas? Aqui tem 2 objetivos, essa doutrina da adoção. E pegando o termo predestinação, os 2 objetivos dessa doutrina, o primeiro é apresentar o meio de adoção. Nós fomos adotados por Deus através de um meio, através de uma pessoa. Quem foi a pessoa? Quem é o meio de adoção? Jesus Cristo. Está o texto grifado. Jesus Cristo é o meio que nós fomos adotados. Vocês vão perceber, por várias formas, por várias vezes e de várias formas, Paulo usando alguns sinônimos para se referir a Jesus. Ele usa a palavra nele, ele usa no amado, ele vai usar no Senhor, ele vai usar no Senhor Jesus Cristo, em Cristo, várias vezes nessa epístola, nesses primeiros versos. Por que ele vai usar isso? Para dar ênfase aos irmãos de Éfeso e aos leitores da Bíblia e aos leitores exclusivamente da carta aos Efésios, que não tem outra forma de nós nos tornarmos filhos de Deus. Não existe. Não tem outra possibilidade. A única forma, ou o único meio de nós nos tornarmos filhos de Deus é nele, em Jesus, em Cristo, no Senhor, no amado. Isso fica claro. Talvez você diga, mas isso é uma doutrina paulina. Não é uma doutrina paulina. Olha o que João vai dizer no capítulo 1, verso 12, da sua carta, do Evangelho, quer dizer. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Todos quantos o receberam. Quem que é essa pessoa
que receberam. Se você vai para o verso 10, você vai ver ele falando que o Verbo se fez carne. Se você vai para o verso 11, você vai ver o João dizendo que ele veio para os seus e os seus o rejeitou. E quando chega no 12, ele vai falar que aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é o Verbo que se fez carne? Foi o João? Foi o Pedro? Foi o São Paulo? Foi a Maria? Foi o Papa? Foi o apóstolo? Foi o pastor? Quem se fez carne e habitou entre nós? Jesus. Então não existe outra forma, outra possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus, se não for através de Jesus. Por mais que a sua fé seja simples, verdadeira, em Maria, em José, em Joaquim, em Benedito, em Francisco, em Paulo, em qualquer pessoa que seja, não tem possibilidade de você se tornar filho de Deus. Todos quantos o receberam, todos quantos receberam Jesus, só em Jesus nós temos a possibilidade. Jesus Cristo é absolutamente indispensável. Se ele não tivesse vindo, nós jamais deixaríamos de sermos filhos da ira. Se ele não tivesse vindo, não haveria possibilidade alguma de nos tornarmos filhos de Deus, ainda que por adoção. Não tem como. Eu fico assustado de ver como que uma pessoa tem coragem de mentir, dizendo que você pode ser um filho de Deus sem passar por Jesus, e quem passa por Jesus, ele só consegue ficar com Jesus. Ninguém mais pode roubar o lugar de Jesus, porque Jesus é o amado, Jesus é o único capaz de nos dar esta garantia. Está escrito, não sou eu quem digo, é a Bíblia quem diz. A Bíblia deixa claro, ele dizendo ser o único caminho, ser a única verdade. Eu já gastei muito tempo neste púlpito tentando desconstruir mentiras. E é muito mais fácil, tá? É muito mais fácil você vir já com um discurso montado em cima de uma desconstrução de uma mentira, do que você vir para ensinar verdades. E Jesus Cristo está dizendo que ele é a verdade. Em João capítulo 8 ele diz, conheçam a verdade. E nós insistimos em ficar ensinando ou tentando desconstruir mentiras. Nós estamos errando. Então, quando a gente focaliza na verdade, quem é a verdade das Escrituras? Jesus. Então nós precisamos aprender a ver Jesus em tudo. E Jesus é o único caminho para o homem tornar-se filho de Deus. Agora, por termos recebido Jesus em nosso coração, por causa do convencimento do Espírito Santo, nós não podemos nos sentir deuses e nem divinos. Sabe aquela historinha? Quando eu vejo esse negócio, esses adesivos, eles me deixam em crise. Quando eu vejo colocando no carro, filhos do rei ou filho do rei. Cara, nós não somos filho do rei. Nós somos filhos de Adão. Nós somos adotados pelo rei. Tem uma diferença imensa. Então, aqui eu não
posso me sentir Deus, eu não posso me sentir divino. Se alguém é que tem sangue azul na veia, é Jesus. O meu é sangue de Adão. O Filho amado, o único. Por que a Bíblia diz o unigênito de Deus? O primogênito do Pai. Então quer dizer, ele era o único e é o primeiro. Por causa dele, nós podemos também nos tornar filhos. Entende? O único e primogênito. Unigênito e primogênito. Ele era o único filho. Ele é o único filho. Foi gerado na eternidade. Nós fomos gerados como? Por ele. O Verbo é que fez tudo. Cristo é que fez tudo. Primeiro, nós somos feitos de barro, de pó. Recebemos de Deus o fôlego de vida. Então, por isso eu fico preocupado e eu digo, Deus, nunca me deixe me sentir como um Deus. E às vezes a gente vai pegando a síndrome de Jesus, porque Jesus em João disse aos discípulos, sem mim nada podeis fazer. E a gente vai se achando que sem mim nada vai acontecer, sem mim nada pode acontecer. Onde que está a nossa cabeça? Isso não é verdade. A unção não está em mim, a unção não está em você, a unção está no Espírito Santo de Deus, que nos ungiu. Então, se Ele habita em mim, se Ele habita em você, todos nós somos ungidos por Ele, pelo Espírito. Então, ninguém detém isso. E nós não podemos ficar pensando que, porque somos participantes da natureza divina, pelo Espírito que está em nós, nós também temos o mesmo pedigree de Jesus. Nós somos vira-latas. Vira-latas. O autor aos Hebreus deixa isso muito claro. Em tudo Jesus foi tentado, mas em nada pecou. Isso é pedigree. O Itamar foi tentado numa pequena coisa. Ah, seu vira-lata, pecou. Estou colocando o meu nome, mas pode substituir pelo seu também. Tá? Fica rindo só do meu, não. Coloca o seu. Dá uma sede falando disso, rapaz do céu. Aí, para a gente perceber que Jesus ele faz essa distinção entre nós e Ele, entre nós e o Pai e Ele e o Pai, eu vou usar aqui o próprio texto bíblico de João, capítulo 20, o verso 17, a parte B. Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Olha só como nós queremos nos igualar a Jesus, nos sentir deuses, nos sentir divinos. Jesus está fazendo aqui uma distinção muito clara. Por que Jesus não disse nosso Deus? Por que Jesus não disse nosso Pai? Porque o relacionamento é diferente, querido. É por isso. Então isso fica muito claro. Ele é totalmente divino. O meu Pai eu conheço. E Ele pode ser Pai de vocês. É isso que Ele está dizendo. Ele não diz o nosso Deus, o nosso Pai. Não, o meu Pai e o meu Deus. O Pai de vocês e o Deus de vocês. Então, há essa distinção.
Então, nós não somos deuses, nós somos filhos de Adão, pecadores. Jesus é filho de Deus, e por Jesus Cristo, nós deixamos de ser filhos de Adão e nos tornamos filhos de Deus, adotados no amado. O segundo objetivo dessa doutrina aqui é apresentar, na verdade, a forma de adoção, não é? O objetivo, na verdade, da adoção. Qual foi o objetivo da adoção? Nos fazer agradáveis a si no amado. Quer dizer, Deus olhava para nós e não se agradava de nós. Diferentemente, ele olhava para Jesus e ele dizia o que quando ele olhava para Jesus? Este aí é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Esse aí sim, ó. Agora, para nós, olha o plano perfeito. Então, a forma que Deus usa para a redenção através do Filho não fica só no limite de desfazer os efeitos da queda. Não fica só no limite de eliminar as consequências do pecado. Ele se estende. O objetivo é fazer de gente vira-lata como eu e você, gente pecadora, criatura, pegar estas coisas desprezadas, desprezíveis, a ponto do apóstolo Paulo em Coríntios dizer coisas loucas deste mundo. Ele pega estas coisas loucas deste mundo para fazer destas coisas loucas filhos de Deus. Que coisa fantástica! Então, por natureza, somos descendentes de Adão, por mais bem criado e em perfeito estado de uma inocência, de pureza que Adão foi feito, e colocado num lugar ideal, num lugar perfeito, no jardim. Antes da queda, claro, ele não ocupava a posição que ocupamos. Por mais destaque, por mais puro, por mais perfeito, por mais harmônico, da comunhão de Adão com Deus, ele não passava de criatura. Ele era uma criatura que Deus havia colocado naquele jardim, puro, perfeito, inocente, desfrutando de plena comunhão com Deus. Mas quando ele desobedece, a ira de Deus se manifesta, ele é expulso desse jardim e ele vai peregrinar pela terra. Agora, veja só que plano, gente. Adão perfeito, puro e inocente, criatura. Eu e você, pecadores. Através de Cristo, ocupamos a posição que Adão não ocupava, a posição de filhos. Porque só por meio de Jesus Cristo podemos nos tornar filhos de Deus. Jesus não havia vindo para o Adão. Adão era criatura. Perfeita, mas era criatura. Olha a posição que nós ocupamos. E como negligenciaremos tão grande salvação?
Como negligenciaremos tão grande doutrina? Como poderemos dizer que somos filhos de Deus vivendo na lama fétida do pecado? Como poderemos dizer que somos predestinados a filhos de Deus, vivendo a vida que Deus abomina? Não há possibilidade. Por isso que eleição e santificação andam junto. Eleito é santificado e eleito para ser adotado. Adotado pelo Pai e predestinado para ser filho de Deus através do Cristo, através do unigênito, através do primogênito. Que coisa maravilhosa! Bíblia pura. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, verso 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Adão não era filho, era criatura, era da terra. Foi criado. Nós, pecadores, criaturas, agora temos o Espírito que nos torna filhos. Tanto é que no último dia, seremos ressuscitados pelo mesmo Espírito que ressuscitou o unigênito e o primogênito do Pai. Nós não vamos mais morar no jardim do Éden. Nós vamos morar nos céus, porque nós somos do céu, porque estamos naquele que é do céu. Entende porque Pedro diz que nós não somos dessa terra, nós não somos desse mundo? Eu acredito em extraterrestre. Eu sou olha o tamanho da cabeça, eu sou um extraterrestre. Eu sou um extraterrestre, eu sou um ET, eu não sou daqui, eu estou aqui, mas não sou daqui. Pedro diz que a nossa pátria é celestial. Por isso não podemos viver como porcos, na lavagem do pecado. Como filhos, devemos viver em santificação. Como filhos, devemos viver manifestando as obras da luz. Embora Adão, como eu disse, inocente, perfeito, num lugar onde todos nós queríamos estar e viver para sempre, por ele ser terreno, ele estava fadado ao fracasso. E fracassou. E perdeu a sua comunhão com Deus. Fracassou. Agora, quando estamos em Cristo, olha para você ver o nível. Em Adão nós estamos lá embaixo. Em Cristo, Paulo disse que em Cristo nós estamos assentados nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. Fora de Cristo, nós estamos abaixo disso tudo. Então, o que acontece? Em Adão, por mais inocente, por mais puro, somos fracassados, porque Adão fracassou. Mas em Cristo não há possibilidade de fracassarmos, em Cristo não há possibilidade de nos perdermos, em Cristo há segurança, em Cristo há certeza, não possibilidade, mas certeza. Bíblia, João capítulo 10, verso 28, verso 29. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos,
e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Que coisa mais linda! Como que eu vou negligenciar essa santa doutrina? Como que vamos negligenciar esta pura verdade? Em Cristo não há possibilidade de fracasso. Em Cristo não há possibilidade de perdermos a filiação. Em Cristo não há possibilidade alguma de irmos ao inferno. Em Cristo a única certeza que temos é que vamos para o Pai. Por isso, que se você está aqui e não tem a certeza de salvação, deve-se fazer a pergunta: em quem você está? Porque quem está em Cristo está seguro, não em si, mas no que o Filho fez. Quem está em Cristo, Paulo diz que o Espírito testifica ao teu espírito de que você é filho de Deus. Você está entendendo agora o que é predestinação? Isso é predestinação. É hora de repensarmos. É hora de debruçarmos em cima das Escrituras, em cima da nossa consciência e nos questionarmos: Deus, em quem é que nós estamos? Por que esse medo da eternidade? Por que esse medo do túmulo? Por quê? Porque quem está em Cristo, Jesus disse que ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Já pensou? Então, nós não temos como negar esta verdade. Cristo, em sua obra, ele não só desfaz a tragédia da queda, riscando os nossos pecados. Ele não só desfaz isso, ele nos coloca numa posição muito mais elevada do que a de Adão. Ele nos coloca não como criaturas, mas como filhos por adoção. Sabe o que isso significa? Que mesmo tendo cometido graves pecados na nossa vida pregressa, quando nós os confessamos, nós encontramos perdão. Quando nós os confessamos, somos adotados, perdoados e adotados. Por quem? Pelo Pai. Para quê? Para podermos nos assentar na mesa do Pai e sermos chamados de filhos de Deus, ainda que por adoção.